Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar o Tenente Dias, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será prevenção a incêndios. Tenente Dias, muito boa tarde, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Boa tarde, Divino Ronaldo, e boa tarde a todos os ouvintes, desse valioso programa, o Morada no Campo, Boa tarde ao nosso produtor rural, boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, na semana passada nós começamos um bate-papo aqui a respeito da prevenção a incêndios e a partir de agora, toda segunda-feira, pelo menos ao longo aí dos próximos meses, a gente vai conversar a respeito desse assunto, buscar trazer esclarecimentos aos nossos ouvintes, porque nos últimos anos, não só o produtor rural, mas as pessoas que moram nas cidades têm sofrido muito com os incêndios, com a fumaça, e a gente sempre tem repetido que em tempo de pandemia, essa fumaça ela acaba atrapalhando ainda mais, Os últimos 2 anos, especialmente, foram muito difíceis. Como é que está a previsão para esse ano, Tenente? Olha, Divino, a gente trabalha pensando sempre numa situação pior, Apesar que a gente foi contemplado com essa bênção da chuva, aqui nesse período, nós já estávamos numa situação crítica, com a umidade do ar bastante baixa, a vegetação já seca, presença de ventos, um pouco atípico para o momento, Então, o que a gente pode esperar depende muito das condições clima-tempo, Depende muito da chuva, que garante aí a questão da umidade, mantém os combustíveis aí mais com volume maior de água, Tá? Mas a gente trabalha aí pensando, às vezes, num período de estiagem maior. Mas tudo isso depende aí das condições de clima-tempo. Essa chuva, então, de certa forma, ela já amenizou um pouco mais e retardou esse início? Auxiliou muito, Divino. Isso dá uma folga, aí para os próximos 10 dias, tranquilamente, boa parte da nossa região aqui, o solo foi molhado mesmo, Teve alguns lugares que escorreu até enxurrada. Isso, mantém a umidade do ar melhor por alguns dias e uma folga, é uma tranquilidade para todos. Tenente, nós sabemos que um dos problemas sérios acontece nas cidades, todos os anos. Então a gente fala muito de incêndio florestal, de incêndio na zona rural, mas tem o problema da cidade. As pessoas começam a colocar fogo nos terrenos baldios. E essa é uma prática criminosa, Divino, aqui dentro do perímetro urbano do município, houve uma redução nos últimos anos com as campanhas que nós fizemos, Mas ainda há muitos incêndios. E no perímetro urbano, ao contrário da zona rural, eu te afirmo que quase 100% dos incêndios são colocados, são provocados. Tá? Como ato de vandalismo, a gente percebe muitas situações, às vezes gravações aí de sistemas de monitoramento que mostra a pessoa colocando fogo lá como ato de vandalismo, ou algumas pessoas interessadas em fazer a limpeza do lote. Então a cidade ela expande, tem muitos lotes baldios e o não é um instrumento de limpeza desses lotes. A prefeitura, através da Secretaria da Ação Urbana, a Secretaria do Meio Ambiente, faz a roçagem de boa parte desses lotes, o que reduz a severidade desses incêndios, e até mesmo ameaça ali de queimar uma cerca elétrica, gerar um prejuízo ao patrimônio, mas muitas das vezes esses lotes, mesmo roçados, aparece alguém lá para colocar fogo. E o que gera um grande transtorno, como você falou no início aí do programa, nós estamos num período pandêmico, essa fumaça, esses resíduos dessas queimadas aí,
aumenta o número de pessoas com doenças respiratórias, né, com infecções gripais, que passa até a ser suspeitos, né, de contaminação por Covid. Nós estamos já com uma estrutura hospitalar bastante ocupada, né, com essa questão aí dos casos de infecção por Covid. Então, nesse período, mais do que nunca, né, a gente pede à população para que não coloque fogo, não use o fogo como instrumento de limpeza de lote baldio, não coloque fogo em lixo, né, e advertindo que é crime, tá? E isso, quem pratica esse ato, ele está passivo de ser encaminhado para a delegacia para responder o devido processo legal. Nós estamos apagando boa parte desses incêndios, né, porque está nesse período ainda num volume considerável, tá? Mas a gente perde o apoio da população, porque tem alguns lugares que a gente vai 3, 4 vezes, Divino. Por exemplo, ali tem uma quadra ali no Canaã, que ano passado nós temos 5 registros de ocorrência no mesmo local. A gente ia, né, as pessoas, o cidadão colocava, a gente ia, apagava, né? Então é uma situação difícil. Quando a pessoa ali, ela realmente quer colocar fogo ali, fica difícil para a gente evitar, e difícil também a gente deslocando caminhões, deslocando recursos, né? Aí, às vezes, não tem o sucesso pretendido. Tenente, as mesmas equipes que combatem os incêndios aqui na cidade são as equipes que combatem esses incêndios na zona rural? São as mesmas equipes, Divino. Então, a gente acaba envolvendo a boa parte do nosso efetivo nessas ações, né? As equipes de combate a incêndio urbano, né, nas edificações, acaba indo para esses incêndios, tá? No perímetro urbano, nós temos as áreas de APP, as áreas verdes aqui, né, que tem ali todo um valor, né, para o município, a questão da fauna, da flora ali presente, que são áreas prioritárias. Nós temos uma unidade de conservação, nós temos o horto do município, né, que fica ali no Jardim Presidente, que é uma área prioritária. Daqui a uns dias nós vamos estar começando a acerar esses locais, né, juntamente com o pessoal da Secretaria da Ação Urbana, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, né, que acaba sendo protagonista nisso aí. Essas áreas elas têm queimado menos nos últimos anos, apesar que ano passado a gente percebeu vários incendiários, né, literalmente ali vândalos colocando fogo nessas áreas, né, nessas áreas de APP. Então a gente procura fazer o acero, remover aquele capim da borda dessas áreas, porque até mesmo se o fogo entrar, alguém colocar fogo, ele entra e com menos severidade a gente consegue controlar. Tá? Então é feito todo um trabalho aí de prevenção, de preparação, né, para estar protegendo essas áreas, principalmente aqui no perímetro urbano. A população tem que entender que à medida que as pessoas fazem isso, elas estão muitas vezes retirando uma equipe que poderia combater um incêndio na zona rural. Essa equipe está envolvida em alguma coisa aqui na cidade. Outra coisa, como não tem um efetivo muito grande de bombeiros, acaba que vocês trabalham muito mais e chegam até a exaustão, né? Então, até mesmo para evitar que os bombeiros trabalhem muito mais, as pessoas precisam de ter essa consciência, né? Divino, ano passado foi em torno de 545 ocorrências, né? Atendimento a ocorrências de incêndio florestal. Lembrando que a área de atuação do Corpo de Bombeiros aqui de Rio Verde, ela é bastante abrangente, né? São 9 cidades e os distritos, né? Então é uma área muito ampla, tá? Então as coisas têm que... A gente depende muito da educação, né? Da consciência das pessoas para que nós tenhamos uma situação sob controle, né? Da questão dos incêndios. E esse lote, por exemplo, no campo, às vezes tem muito lá a questão do fogo ocasionado, às vezes principalmente no período de ventos intensos ali da rede elétrica, né? Às vezes um incêndio de operação de uma máquina, né? Pode acontecer, né? Ou seja, a questão da falha humana, né? Agora, aqui dentro do perímetro urbano é intencional, né? É de forma dolosa. Agro e Prosa.
Tenente Dias, muitas vezes a pessoa não coloca fogo aqui na cidade, mas ela sai da cidade e acaba colocando fogo lá na zona rural. Às vezes nem intencionalmente, mas se você está dirigindo e joga uma bituca de cigarro, ou dependendo até uma latinha de cerveja, isso pode ocasionar um incêndio e muitas vezes você não vai nem saber, porque já foi embora e o incêndio acontece depois, né? Divino, no período crítico, né, onde ali nós temos ventos fortes, a vegetação está totalmente desidratada, seca, né? Pode ocorrer do queima de cigarro ou uma tampa de marmitex, uma latinha, colocar fogo às margens da rodovia, tá? Mas às margens das nossas rodovias também nós temos os incêndios gerados, às vezes por algumas pessoas querendo fazer o acero. Lembrando que essa área lindeira ali, né, que é aquele espaço que fica às margens da rodovia, quando é federal, é de responsabilidade exclusiva do DENIT, né? Quando é estadual, é de responsabilidade da Goinfra, né? Certo? Então, inclusive, a questão ali de manter a roçagem. Então, é uma área, digamos ali, que quase que intocada, né? Eu não posso ir ali e colocar fogo naquela área ali, principalmente pela questão do risco ali que a fumaça, ela pode gerar ao trânsito de veículos, né? Ao tráfego de veículos. Então, a gente tem alguns históricos de acidentes aí em margens de rodovias que levaram a vítimas fatais. Em 2017, eu não sei se você recorda, ali na região de Santa Helena, tá? Já tivemos uma situação de engavetamento ali envolvendo 5 ou 6 carros ali próximo a Santo Antônio da Barra, né? Isso. Ou seja, fogo em margem de rodovia. Então, não é recomendado esse fogo nas margens da rodovia. É recomendado o acero no limite da propriedade com a rodovia, né? Ou seja, quem tiver possibilidade de passar a grade ali, né? Até mesmo de dessecar ali, né? O limite da propriedade com a rodovia. Essas propriedades, de fato, elas são mais vulneráveis, né? A questão das queimadas, porque tem a ação de vândalos também, gente que passa e coloca fogo, né? Então a gente sempre fala ali das propriedades que faz limite com rodovias, com estradas de grande movimentação, né, que reforça as medidas preventivas, principalmente fazendo acero. Tá? Qual que é a medida ideal do acero? A partir da cerca? Esse acero ele varia muito do tamanho da vegetação. Né? Por exemplo, se é uma cana, né, se é uma mata, né, mas no mínimo 3 metros, eu divino. Mínimo de 3 metros. No mínimo 3 metros. E a gente vê muitos aceros bons feitos aí, que os produtores rurais fez às margens das rodovias, né? Estão de parabéns a esses que estão sendo proativos, preocupando com o seu patrimônio, preocupando com a questão ambiental, porque se você observar, a maior parte dos incêndios são concentrados próximos ao perímetro urbano aqui do município, ali num raio de 20, 30 quilômetros, né? Certo. E às vezes se repetem ano a ano essa questão desses incêndios. Eu acho que é muito relevante colocar que o produtor rural, ele não tem o mínimo interesse em colocar fogo na propriedade dele, né? Porque muita gente acha que o produtor é que coloca fogo. E na realidade para ele não é, que se ele colocar o fogo ali, ele vai queimar toda a palhada, ou seja, aquilo que às vezes ele levou anos para construir no solo, ele vai perder ali em questão de minutos ou de horas, né? Há 30, 40 anos atrás, às vezes se utilizava o fogo para reforma de pastagem, né, Divino? Hoje não tem isso mais, né? Principalmente que a pujança da nossa agricultura aqui, o plantio é o plantio direto, isso, né? As pessoas que trabalham aí com agricultura de precisão, então esse fogo, ele destrói o processo ali, né? Então ele é um prejuízo grande para o produtor rural e o produtor, de fato, ele não quer esse fogo na propriedade dele de forma nenhuma. E a gente vem observando, né, os investimentos, eles investindo, eles se organizando cada vez mais, né, articulando ações para evitar esses incêndios, né? Aqui em Rio Verde tem a comissão de incêndios aqui do presidente aqui do Sindicato Rural de Rio Verde, né? Cujo presidente é o senhor Vanderlei Seco. Então, onde a gente reúne e discute ações aí preventivas, preparativas, faz recomendações, faz treinamentos. Então, de fato, eu não presenciei ainda um fato aí uma situação em que o produtor tenha colocado fogo intencionalmente na palhada dele, na lavoura dele, né? Eu nunca vi esse tipo de situação. Em anos anteriores, aconteceram problemas com a rede elétrica. Vocês chegaram a fazer alguma reunião com a Enel, alguma solicitação de melhoria das condições dessas redes? Divino, a gente
todo o início de operação, a gente faz o ofício, né? Solicitando a questão da manutenção preventiva, tá? E os produtores rurais também, o próprio Sindicato Rural aqui de Rio Verde orienta, né? E nós também orientamos se fazer acero embaixo dessas redes, né? Quando possível, fazer uma inspeção visual, né? Dessas redes para verificar alguma condição de risco e fazer protocolo da Enel, tá? De fato, tem alguns incêndios que são ocasionados por redes de energia, principalmente ali no mês de julho, agosto, setembro, onde nós temos ventos mais intensos, né? Há questão de situações de queda de fiação, e é um incêndio, por exemplo, quando se está colhendo a safrinha, né, o milho, muitos produtores colocam ali o seu recurso ali, um trator com tanque de arrasto, né, um caminhão-pipa, um pulverizador, e eles conseguem combater esse incêndio no início, acaba que ele não vai ter uma severidade e atingir uma área muito grande. Agora, esse da questão da fiação elétrica, ele não está sendo esperado, né, ele demora a ser percebido e os danos gerados são de são de grandes áreas, né, às vezes atinge grandes áreas. Então, a parte de energia, a manutenção preventiva nessas redes, é uma condição aí para evitar parte desses incêndios florestais. Qual o momento em que o produtor rural deve acionar o Corpo de Bombeiros? Olha, Divino, o Corpo de Bombeiros a gente atua em caso de situação de emergência, tá? O que é o ideal? O princípio que o incêndio ele seja combatido no seu princípio, ali nos primeiros 15 minutos. E o Rio Verde é um município muito extenso, né? Se eu não estou errado, é o 4º município do estado de Goiás em extensão territorial, tá? Então é muito extenso. Então essas propriedades mais próximas a gente consegue às vezes chegar até com tempo hábil. Lembrando que um caminhão de combate a incêndio florestal, ele tem que ser um caminhão trator, é um caminhão traçado com pneus diferentes, ou seja, é um caminhão para andar ali na terra, e esses caminhões são mais lentos. Isso. Tá? Então, o que é necessário? É ter uma integração. O produtor, ele colocar os seus recursos para esses incêndios logo no seu início, lá o seu trator com grade, o seu pulverizador, o seu uniporte, né, o seu caminhão, né, o seu tanque de arrasto, tá? E já acionar o Corpo de Bombeiros de imediato, tá? Mas não pode, o que não é recomendado, ficar esperando o Corpo de Bombeiros chegar, porque isso, ou seja, o fogo ele vai crescendo com o tempo, e quando a gente chegar, às vezes já pode estar totalmente fora de controle. E é o que é feito aqui muito na região, né? Então, o número de incêndios é muito grande, muito grande. E o produtor, né, ele está monitorando, ele está empenhando, tá? Mas através do nosso 193, toda situação de incêndio florestal é uma situação de atendimento do Corpo de Bombeiros, tá? Aí depende muito da quantidade que tiver no momento. Como eu disse, a nossa área é bastante extensa, não é que o recurso é insuficiente, é que depende de uma questão de organização, né? Então, se houver uma consciência ali de todos, né, tanto no perímetro urbano quanto na zona rural, de adotar as medidas preventivas, protetivas, a gente tem uma situação sobre controle, né? Mas à medida que tiver, por exemplo, vários incendiários aí ateando fogo indiscriminadamente, com certeza a gente não vai conseguir atender e vai ter uma situação de desastre. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Nós estamos começando a semana muito bem, falando a respeito de prevenção a incêndios. Esse ano existe uma preocupação muito grande, porque nos últimos anos aconteceram muitos incêndios na região. Isso traz um prejuízo incalculável, inclusive as perdas de muitas vidas, porque os incêndios, em especial as margens das rodovias, acabam prejudicando
o tráfego de veículos e muitas pessoas às vezes morrem aí nos engavetamentos. Enfim, temos que prevenir porque os prejuízos são muito grandes. Na segunda-feira passada, eu comecei aqui um programa justamente com o Tenente Dias, com o Vanderlei Seco, da Comissão de Prevenção a Incêndios, com o Beto Textor, da Aerotex, e com o Clertan, da Forte Aviação Agrícola. E a partir daquele momento nós nos comprometemos a iniciar uma série de entrevistas, todas as segundas-feiras, falando a respeito da prevenção de incêndios. E hoje eu estou aqui com o Tenente Dias para falar daquilo que é possível fazer para prevenir os incêndios. Tenente, existe a equipe de solo, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, e existe as brigadas de combate a incêndio aqui em Rio Verde também. Graças a Deus nós temos essas brigadas. Qual que é o trabalho do Corpo de Bombeiros em solo? Divino, nós temos um plano de auxílio mútuo aqui muito bom, sabe? Uma integração muito bacana, tá? Entre a questão nós temos a brigada aérea, nós temos várias brigadas aqui nas regiões, né? O produtor ele investindo em equipamentos e a gente tem atuado muito junto a essas brigadas com treinamentos, né? Com troca de informação, levando para eles ali informações relacionadas à questão do combate, à questão de segurança, né? Como atuar, como empregar esses recursos, tá? E essa junção de esforço, ela é fundamental para que tenhamos sucesso nas operações de combate a incêndio, esse combate a incêndio agrícola, né? Principalmente, que o incêndio empalhado, ele é de muito difícil, depois que ele se instala ali, é muito complexo a questão da extinção dele, porque é um material, às vezes, em suspensão. Então, dependendo das condições de clima e tempo, e o horário do dia, tem os riscos, né? Isso, inclusive, é a integridade de quem está no combate, aos equipamentos. Então, nos treinamentos, nos bate-papos, a gente tenta levar a nossa experiência para essas pessoas que vão estar no campo, né? Principalmente fazendo o trabalho de solo aqui na nossa região. Quais são as principais dicas que o Corpo de Bombeiros dá aos colaboradores e principalmente aos operadores de máquinas? Porque uma máquina, uma coletadeira, por exemplo, ela pode soltar fagulhas, né? Que isso pode levar a incêndio. Que dicas vocês dão para eles? Divino, nesse momento agora, principalmente que antecede a colheita da safrinha, a gente orienta a questão da manutenção preventiva, né? Ali aquela matéria, aquela palha seca, né? Em contato ali às vezes com óleo, atritando com equipamentos ali, os rolamentos, né? Pode gerar a questão de incêndios, tá? Então, o momento da colheita é um momento crítico ali, inclusive que todo o patrimônio ali, né? Ele tá, ou seja, o milho, né? Ali que houve toda essa batalha ali para que, né, chegar no momento da colheita e fazer uma boa colheita pode ser comprometido às vezes com incêndio. Então a gente pede a questão de manutenção preventiva na máquina, né? Periodicamente parar a máquina ali, soprar ela para retirar esses resíduos, essa palha seca, né? Que pode estar em contato com óleo em atrito. Às vezes, se tiver uma situação muito severa aí, o vento acima de 30 km por hora, a umidade muito, muito baixa, não colher ali nos períodos críticos, ali entre as 11 e as 15 horas, né, para evitar esses incêndios, tá? Então a manutenção preventiva ela é fundamental. E nessas frentes de colheita, a gente pede ao produtor, quando possível, se puder manter ali, por exemplo, um tanque de água, né, um reservatório de água, que seja um uniposte, um pulverizador, um caminhão-pipa, né, acompanhando essas frentes de colheita, para que caso haja o princípio de incêndio, ela seja combatida logo no seu início. Então, ano passado a gente registrou alguns avisos, né, onde a máquina foi toda queimada, às vezes parte da lavoura queimada, e as medidas preventivas e protetivas, né, elas podem evitar aí um prejuízo maior. E às vezes a gente tem sempre que imaginar que isso pode vir a acontecer, né? E acontece aí com uma pequena porcentagem todo ano, esses incêndios aí na máquina, né, que está efetuando a colheita, e quando não há as medidas preventivas ali próximos, né, ou seja, não tem um caminhão-pipa, o prejuízo ele acaba sendo muito maior. Com o aprendizado dos anos anteriores, o senhor acha que o produtor está mais preparado para combater esses incêndios?
a cada ano, né, vai ficando mais experiente, né? Ele vai ficando, ou seja, o nível de alerta, o nível de organização hoje é muito maior do que uns anos atrás. Existem vários grupos de WhatsApp, que são das respectivas regiões, onde as pessoas monitoram ali, eu vi uma fumaça, um já comunica de imediato no grupo, né? Já mobiliza recursos. Tem incêndios aí em algumas propriedades que chega a 10 caminhões de uma vez, vários tratores, né? Ou seja, um recurso muito grande ali que às vezes acaba que consegue extinguir aquele incêndio, tá? Então, é modelo para o país, né? O que se tem aqui hoje, né? Esse nível de organização. É lógico que, por exemplo, nós falamos do município de Rio Verde, tem 5.000 propriedades, né? Mais de 5.000 propriedades, tem alguns que ainda tem que melhorar, tem que evoluir nessa situação, e que não aguarde, né, porque esse fogo, uma hora ou outra, o produtor pode ser contemplado, e quando ele está totalmente desprotegido ali, né, ele não fez um planejamento, o prejuízo dele vai ser bem maior, né? Então, na realidade está bom, né, o que nós temos aqui hoje de nível de organização. Na semana passada, o senhor chegou a dizer que esse ano pode haver uma antecipação do início dos incêndios. Com essa antecipação, o senhor acha que pode acontecer mais focos do que nos anos anteriores? O período crítico desses incêndios, Divino Ronaldo, é geralmente ali julho, agosto, setembro. Tá? Apesar que essa chuva agora ela dá uma aliviada, ela trouxe um alívio, né? Uhum. Mas nós podemos ainda ter uma antecipação aí. Hoje é 24 de maio, né? Isso. Se não houver mais chuva nesse período agora, daqui, por exemplo, 6, 7 dias, a gente já retorna uma situação que tínhamos anteriormente. Então pode ter um volume maior de chuva, maior de incêndios, em razão do que a vegetação já está mais seca. Esse ano choveu menos, então nós podemos ter um ano mais difícil em relação ao número de focos de incêndio. E lembrando, Divino, que o Corpo de Bombeiros aqui sediado em Rio Verde, o 4º Batalhão, sob o comando do Coronel Hamilton, nós somos a terceira unidade do estado que mais atende esse tipo de ocorrência de incêndios florestais. Então aqui a gente trabalha muito nessa questão do combate aos incêndios, sem falar na questão da parte, né, preventiva e preparativa. Nós estamos andando em todas as cidades aqui da nossa região, estruturando, né, ou seja, sistemas de combate a incêndio. Né? Nós tivemos em Caçu na sexta-feira, anteriormente em Cachoeira Alta, em Itarumã, fizemos contato com a Aparecida do Rio Doce, aqui em Montevidéu, Santo Antônio da Barra, porque com o apoio dos prefeitos, das secretarias de meio ambiente, articular ações de prevenção e também estruturar esse sistema de combate a incêndio nessas regiões. Tenente, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho excelente do Corpo de Bombeiros. Ao longo dos anos aí vocês têm demonstrado cada vez mais a importância do trabalho de vocês. O nosso programa está à disposição do Corpo de Bombeiros, continuaremos com essa série de entrevistas às segundas-feiras e sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, viu? Divino Ronaldo, nós, o Corpo de Bombeiros, que agradece você, agradece o programa Morada no Campo, né? A Rádio Morada do Sol, por nos oportunizar, estar levando essas mensagens. E nesse período pandêmico está inclusive mais difícil, a realização de palestras, bate-papos. Então, nosso muito obrigado, o comandante Hamilton agradece toda a direção da rádio, agradece você por nos oportunizar esses momentos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.